Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre operações com vetores. Essa é a nossa segunda aula de GA. E, gente, já adianto para vocês que essa aula é bem simples, tá? Não, sem muita dor de cabeça aqui, porque ela é realmente bem simples, tem muito a ver com o ensino médio, tá? Só tem uma coisinha aqui a mais que vocês não veem no ensino médio, mas sem muito estresse, tá? Vamos lá para terminar com essa segunda aula aqui bem rápido. Primeira adição de vetores. Se um vetor U começa em A e termina em B, e um vetor V começa em B e termina em C, como é que vai ser a soma U mais V? Ela vai começar em A e terminar em C. Pelo desenho é muito óbvio ver isso. Ó. Se eu pego o vetor U, de A até B, e depois o vetor V, de B até C, a resultante vai ser ligar o comecinho do primeiro com o finzinho do segundo. Tá? Só um detalhe, gente. Eu falei, por exemplo, aqui, ó, que o V começa em B e termina em C. Gente, não quer dizer que o V tem que estar exatamente aqui, tá, gente? Esse vetor V ele pode estar em qualquer lugar, certo? O que tem que ter certinho do vetor V é o módulo de direção e sentido. Então, se eu colocasse o V aqui no começando em A, seria o mesmo vetor, contanto que tenha o mesmo módulo, direção e sentido, certo? É isso que tem que ter, não importa onde ele começa e termina, não existe isso. Ele pode ter em qualquer lugar do espaço. Ele só precisa ter o módulo, direção e sentido iguais, entendeu? E nota que a anotação aqui do ponto facilita para entender, né? De A até B é o U, de B até C é o V, então vai de A até C, somando os pontos aqui, né? Eu falei esse negócio de vetor não precisa ter um ponto específico de início, porque a regra do paralelogramo vai dar o mesmo resultado que essa aqui, para essa soma, e eu coloquei o vetor V começando em A, certo? Aqui o vetor U está começando de A e termina em B, e o vetor V, ao invés de colocar aqui começando em B, eu coloquei aqui, ó, começando em A e terminando em C. Eu até mudei de lugar o ponto C, na verdade, né? E vai dar o mesmo vetor resultante. Por quê? Aqui essa regra fala o seguinte, pega o ponto final de cada vetor e traça uma reta paralela ao outro vetor. Então, esse pontinho aqui traça essa reta ponto tirado aqui paralela a esse vetor, e aqui é a mesma coisa. Aí, esse ponto de encontro entre essas duas retas, você vai unir ao ponto de início dos vetores, isso aqui é o resultante. Pelo desenho fica muito óbvio que deu o mesmo resultado, né? Então, tem que dar o mesmo resultado, na verdade, né? Então, guardem isso também. Um vetor não importa onde ele começa e termina, contanto que o vetor tem o mesmo módulo, direção e sentido, que é o caso desse vetor V aqui com esse vetor V aqui, tá? Eles têm que ser iguais mesmo. Só não tá muito igual por causa do desenho, né? Óbvio. Quanto às propriedades agora dessa adição aqui. A associativa, se eu pegar essa soma aqui e depois somar com esse vetor, é a mesma coisa de eu fazer essa outra soma. Não importa a ordem que você faça dos vetores aqui somando. Sempre vai dar o mesmo. A comutativa. U mais V é igual a V mais U. Como é que a gente prova isso aqui, né? Tipo, é só olhar para esse desenho aqui, né? Se eu pegar esse vetor U e juntar depois com o V, deu esse resultado. Só que se eu começar com o V e se eu juntar o U depois do V, certo? Ó, fazendo aqui embaixo esse desenho aqui, ó, deu o mesmo resultado, V mais U. Então quer dizer que U mais V é igual a V mais U. Não importa a ordem que você começa a fazer esses desenhos aqui. Sempre vai dar igual, entendeu? Elemento neutro agora. Se eu pegar um vetor qualquer e somar com um vetor nulo, vai dar esse mesmo vetor sempre. Esse vetor nulo eu chamei aqui de zero, digamos assim, porque esse vetor não tem uma notação específica, porque ele não tem um desenho específico também. Né? Um vetor nulo é como se ele começasse e terminasse no mesmo ponto, tá? Então é basicamente isso. É o vetor que você soma com outro vetor e vai dar sempre esse mesmo vetor, entendeu? É simplesmente isso. E o elemento oposto é quando você pega um vetor, soma com outro e dá o nulo. Esse segundo vetor, por exemplo, ele vai ser o oposto ao primeiro. Como, por exemplo, ó, pega U mais W e D nulo. Então, quer dizer que o W é igual ao nulo do U, certo? Nulo não, é o oposto do U. E como que você indica o vetor oposto? Usando a notação de menos, certo? Só um detalhe, gente, também. Aqui a gente está falando sobre adição de vetores. Aí vocês podem se perguntar, mas e subtração de vetores? Isso não existe. Não existe isso aqui, ó, U menos V. Existe você somar um vetor com o oposto desse segundo. Então, ó, U menos V é igual a U mais o oposto do V, que é o menos V aqui. Então, por quê? E por que isso? Né? Porque se eu faço mais com menos aqui, vai dar o menos aqui no começo. Então, subtração aqui não existe. O que existe é adição com o oposto, tá? Agora, falando da multiplicação por escalar. Tem uns pássaros aqui perto, gente, então vocês me desculpem pelo barulho, tá? Mas vamos lá. Multiplicação de vetor por um número real ou por um escalar, né? Número real e escalar aqui é a mesma coisa, no caso, né? Vamos pegar um número real alfa, e um vetor v, que é pertencente aqui ao v3, no caso, né? Que são um pouquinho escuro, mas que é um vetor v, certo? Quando eu multiplicar o alfa vezes o v, vai dar um vetor, certo? Sempre quando eu pegar um número real e multiplicar por um outro vetor, vai dar um vetor. E esse novo vetor, alfa v,
ele vai ser um vetor nulo se o alfa for zero e ou o vetor for nulo, ou as duas coisas forem válidas, certo? Por que isso, gente? Só vai ser vetor nulo se esse alfa for zero, porque aí zero vezes alguma coisa vai dar sempre zero, né? Então vai dar o vetor zero, né? O vetor nulo. Ou se o vetor for nulo, porque se você pegar o vetor nulo e multiplicar por qualquer coisa, dá o vetor nulo, né? Então, é isso aqui. Mas isso aqui não é muito útil, não, tá? A gente não mexe muito com o vetor nulo aqui em GA, tá? Não é muito útil. Aqui a gente tem que falar sobre quando não for o alfa igual a zero ou o vetor v for o nulo. Quais vão ser as características desse vetor alfa v? Ele vai ter uma norma, e essa norma vai ser o quê? Vai ser igual ao módulo do alfa vezes a norma do v, certo? E por que isso? Porque esse alfa ele pode ser um número negativo. Então você tem que pegar o módulo dele para saber o comprimento do alfa v, certo? E também tem que pegar a norma do v para você multiplicar aqui nessa regrinha aqui, certo? Então essa aqui vai ser a norma do alfa v. O alfa v vai ter sempre a mesma direção do v. Então, por exemplo, assim, se eu tenho o v nessa direção, o alfa v ele vai estar sempre nessa direção aqui. Mas em qual sentido? Aí depende do alfa. Ele vai ter sentido igual ao v se o alfa for positivo. Ele vai ter sentido oposto ao v se o alfa for negativo. Pensa, por exemplo, assim. Se o v é isso aqui, 2 vezes v é mais ou menos isso aqui, ó. É o dobro do v, certo? Com o mesmo sentido porque está positivo. E como é que seria menos 2v? Seria mais ou menos isso aqui. Mesma direção, mesmo módulo, porém em sentido oposto. Isso aqui seria, aqui é 2v, aqui é menos 2v, certo? Aqui, ó, tá aparecendo aqui agora. E é isso aqui, basicamente. V, 2v e menos 2v, tá? Quanto às propriedades, bem simples também. Alfa vezes uma soma de vetores, u mais v, você pode distribuir o número real aqui, né? O alfa. Aí ficaria alfa u mais alfa v. Se eu agora pegar uma soma de números reais e multiplicar por um vetor, você pode distribuir o vetor aqui. Ficaria alfa v mais beta v. O beta aqui também é um número real, tá? 1 vezes um vetor, obviamente que é o próprio vetor, certo? Porque esse número 1 aqui, o módulo dele é 1. Então, vai continuar a norma do vetor, 1v, vai continuar sendo a norma do v, certo? Porque o módulo do 1 é 1, certo? E essa última aqui, alfa vezes um beta v, vai ser igual, você pode tirar aqui, você pode primeiro multiplicar o alfa vezes o beta, depois multiplicar pelo v, ou você pode multiplicar o beta primeiro, tanto faz aqui, tá? A ordem que também nunca vai alterar, certo? É só se atentar ao sinal, obviamente, né? Então, isso aqui é multiplicação de vetor por escalar, ou por número real, né? Tanto faz. Agora, o que vocês não veem no ensino médio, que é um pouquinho confuso, mas não é difícil, é a soma de ponto com vetor. Aí vocês podem pensar assim, mas mano, como é que eu vou somar um ponto com um vetor? São duas coisas diferentes. Mas tem tudo a ver isso aqui, ó. Pensa que a gente tem um ponto P e um vetor V. Vai existir um único representante PQ de V com um ponto inicial P. É o seguinte, vamos definir agora então esse P mais V, que é a soma de ponto com vetor. O ponto aqui são as letrinhas maiúsculas e o vetor é a letrinha minúscula com a flechinha em cima. Então, P mais V vai ser igual a um ponto Q. Então, ó, pensa comigo. Se der um Q, se der um ponto, então, se eu somar um ponto com um vetor, tem que dar um ponto, entendeu? Mas qual que é o significado geométrico disso, né? No desenho. É isso aqui, ó. Se eu somo um ponto com um vetor e deu outro ponto, quer dizer que esse vetor tem início no primeiro ponto e fim no ponto resultante, entendeu? Ó, P mais V igual a Q. Significa que eu comecei no P, levei o vetor V até o Q. É basicamente isso. Você está levando um vetor de um ponto a outro. Isso é a soma de ponto com vetor. Agora, umas propriedadezinhas. Isso aqui, gente, essas operações vão ser muito, muito úteis para frente, tá? Nas próximas coisas, em produto escalar, produto vetorial e por aí vai. Então, tipo, não esquenta a cabeça muito aqui agora para vocês verem, tipo assim, qual que é a utilidade disso nos exercícios. Vai ser muito útil para frente, tá? Isso aqui a gente está construindo a base de GA, tá? A próxima aula, que se não me engano, vai ser dependência linear. Já começa a usar um pouquinho dessas coisas aqui. Depois, em produto escalar, vai começar a usar mais ainda. Então, vamos devagar. Agora, então, as propriedades. Se eu pegar um ponto e somar com o vetor nulo, vai dar o próprio ponto, certo? Então, o vetor nulo ele vai dar sempre a mesma coisa, no caso, né? Se eu pegar um ponto, somar com um vetor, e pegar o mesmo ponto, somar com outro vetor, isso implica que esses dois vetores são iguais, certo? Porque se eu estou pegando um ponto e pegando um vetor que tá chegando a outro ponto, e isso aqui também, né? Tem que ser o mesmo vetor para chegar a esse, tem que ser o mesmo vetor para chegar a esse mesmo ponto, entendeu?
Essa regrinha 3 eu fiz uma deduçãozinha dela aqui, bem geométrica, né? Se eu pegar um ponto, somar com um vetor, e depois somar com outro vetor, isso é a mesma coisa de você pegar esse ponto e somar com a soma dos vetores. Como que eu posso indicar isso? Ó? Notem aqui, por exemplo, ó, peguei esse ponto P, peguei o vetor U e levei até um Q. Depois peguei esse vetor V e levei até o R, certo? Eu fiz duas somas de ponto com o vetor aqui. Isso é a mesma coisa de eu pegar o U, depois o V, somar os dois, U mais V, e esse vetor U mais V vai levar o P até o ponto R, entendeu? Então, quer dizer que se eu pegar primeiro, se eu for somando o P com o U para dar o Q, e depois o Q com o V para dar o R, eu posso fazer direto fazendo esse vetor com esse vetor somando, entendeu? Sai direto, entendeu? E assim como a regrinha 2, se eu somar um ponto com o vetor, só que o vetor foi igual, então quer dizer, o vetor foi igual nos dois casos, né? Então quer dizer que os pontos também têm que ser iguais, tá? Para ser uma igualdade válida aqui, certo? Uma observação aqui, não existe subtração de ponto com vetor, assim como não existe subtração de vetores. Existe você pegar um ponto e somar com o oposto de um vetor, certo? Isso aqui é útil nessa quinta propriedadezinha aqui, ó. Um ponto menos um vetor mais o mesmo vetor vai dar o próprio ponto. Por quê? Isso aqui é igual a P mais menos V, certo? E isso aqui está fora, que é o V, né? Eu posso usar a propriedade associativa aqui e associar dessa forma aqui, ó. Eu deixo o P para fora e somo esse menos V com o mais V, certo? Isso aqui, obviamente, que é o vetor nulo. E como eu disse na primeira regrinha, um ponto com vetor nulo vai dar o próprio ponto, certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje de operações com vetores. Eu sei que é muito básico isso aqui, tipo, pode até desanimar um pouquinho no começo, porque é muito nada a ver isso aqui, né? Mas é importante isso aqui. Mais pra frente vocês vão ver a utilidade nessas operações aqui de alguma forma. Então é isso. Valeu por assistir. Até mais, gente.